Olá! Vimos na última aula que Jesus, o Filho, é nosso sumo sacerdote. Isso significa que temos hoje acesso ao Pai graças a ele, nosso irmão mais velho, Jesus, Filho de Deus. Além disso, foi dito que Jesus é misericordioso e fiel. Está lá no capítulo 2, versículo 17. Estas são apenas marcas do seu caráter e modos de como ele age em relação a nós, seus irmãos mais novos. Agora é importante salientar que o caráter deve estar totalmente ligado às ações do agente, porque, do contrário, nós temos um caso muito claro de hipocrisia, alguém que fala alguma coisa, mas não age de acordo com o que fala. Não é o caso de Jesus. O caráter dele está ligado às suas obras. Na seção que vai do capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6, temos essas mesmas duas características do Filho, duas marcas do seu caráter, misericordioso e fiel. Mas agora elas aparecem invertidas na ordem. A partir de agora, nessa passagem, nós vemos fiel e misericordioso. No capítulo 2, versículo 17, estava misericordioso e fiel. Aí você pode perguntar, por que isso? Por uma questão de lógica. O autor da carta primeiro vai falar da fidelidade do filho. Capítulo 3, versículos de 1 a 6, na primeira parte. E a partir disso, ou seja, da fidelidade dele, ele vai encorajar os ouvintes do sermão a provarem essa fidelidade também. E aí nós vemos o capítulo 3, versículo 6, parte B, até o 4, versículo 14. Só depois de argumentar com a fidelidade é que o autor vai falar da compaixão do filho como um misericordioso sumo sacerdote, a serviço de Deus. Aí sim, capítulo 4, versículo 15, até o 5, versículo 10. Então você já viu que nós temos bastante coisa para ver entre fidelidade e misericórdia. Fidelidade começa no capítulo 3, versículo 1, e a misericórdia avança depois disso, e o tema termina no versículo 10 do capítulo 5. Então tenha em mente que nós vamos falar de fidelidade pelas próximas 3 aulas. Depois, na aula número 10, começaremos o tema da misericórdia do Filho. Dadas essas explicações iniciais, vamos ler então o texto de hoje. Hebreus, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Acompanhe a leitura. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho sobre a sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Deste ponto em diante, o autor começa a fazer uma exposição. Já foi dito aqui que o autor de Hebreus intercala exortação com exposição. Vamos falar então um pouco sobre estes dois tipos textuais, para que fique tudo bem mais claro para você, ou seja, como o texto da carta aos Hebreus é identificado. Diferente do que muitas pessoas pensam, exortar não é repreender. Exortar é incentivar, animar, motivar, puxar para cima quem está caído, incentivar uma pessoa, ou pode ser também um grupo, a não desistir dos seus propósitos. Então, exortar é o que se deve fazer quando vemos alguém desestimulado com alguma atividade, sem aquela força motivacional para prosseguir em algum projeto ou alguma causa. Então,
Exortar é alimentar alguém com verdadeiros propósitos a não desistir. Tudo isso é exortação. Mas a carta não é só exortação. Nosso autor também se utiliza de exposição. O que é isso? Não é difícil achar alguém que diga estar fazendo uma exposição, quando na verdade está levando adiante um estudo técnico. E por técnico eu quero dizer o seguinte: está falando sobre datas, lugares, línguas, fontes literárias, costumes sociais, ideias políticas e filosóficas da época e etc. Não que isso seja errado, mas é que isso não é exposição. Porque exposição é a mensagem que é passada ao público de forma argumentativa, por meio de pregação, mas de um modo tão simples, tão direto e tão convincente que os ouvintes ou leitores podem não só entender a verdade bíblica comunicada, como até ver onde essa verdade se aplica na vida deles. E é exatamente isso o que o autor está fazendo nesta carta. Por isso é chamado de exposição. Na exposição que começa agora, o autor vai demonstrar, por meio de argumentos, que tem a intenção de convencer os leitores que o Filho é maior que Moisés. Em nossa sugestão, a passagem de hoje pode ser dividida em 3 partes com os seguintes subtítulos: Jesus e Moisés foram fiéis, versículos de 1 a 2. O construtor e a casa, versículos 3 e 4. E o servo e o filho, versículos 5 e 6. A partir de agora, Jesus é comparado com Moisés. Por que Moisés? Bom, porque Moisés foi um personagem bíblico de grande destaque e muito considerado tanto no passado quanto hoje em dia. Há muitos motivos para que este reconhecimento seja dado a Moisés. Ele foi, por exemplo, respeitado como um enviado por Deus para libertar o povo do Egito. É o que vemos em Êxodo, capítulo 3, versículo 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Moisés foi também um profeta, diferente de todos os outros profetas. Veja o que está no livro de Números, capítulo 12, versículo 8. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas. E um outro motivo, porque Moisés é lembrado aqui na carta, é que Moisés ele foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. Não é o que lemos? Levítico capítulo 1, versículos 1 e 2. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado de rebanho ou de gado miúdo. Aí você pergunta, mas onde é que nesse texto aí de Levítico, capítulo 1, versículos 1 e 2, nós vemos ali que Moisés foi o primeiro sumo sacerdote? Bom, antes de Moisés, Deus nunca falou com alguém sobre a questão do sacrifício, como ele fala aqui nesse momento. Além disso, tem o fato de que ele chama Moisés da tenda da congregação. Aqui é que está o ponto. Este lugar aqui era a tenda que mais tarde ficou sendo chamada de tabernáculo. Essa tenda da congregação, ou tenda do encontro, era o lugar onde Deus se encontrava com o ser humano. Quem era esse ser humano? Moisés. E aí Deus pede para Moisés falar ao povo, trazer as suas ofertas de sacrifício. Então Moisés aqui nesse momento, ele age, ele funciona, ele tem o ofício de um sacerdote, mas um sacerdote falando a todos os outros em Israel. Portanto, um sumo sacerdote. Isso é o que Moisés foi, o primeiro dentre todos os sumos sacerdotes. Ao relacionar Jesus com Moisés, temos aqui mais uma comparação na carta aos Hebreus, sendo que a primeira, você deve muito bem se lembrar, foi com os anjos. Nós teremos outras comparações. Vamos então à primeira parte deste texto e entender o que ele está dizendo.
Jesus e Moisés foram fiéis. Versículos 1 e 2 do capítulo 3 de Hebreus. Nós já vimos o desejo de Jesus, que quis compartilhar carne e sangue com os humanos. Capítulo 2, versículo 14. Um movimento, portanto, do céu para a terra. Jesus quis vir ao mundo, ele quis vir partilhar carne e sangue conosco. Veja bem, o movimento do céu para a terra. Agora, este movimento ele é invertido. É dito que os ouvintes são participantes da vocação celestial. Ou seja, a dinâmica agora é da terra para o céu. Aqui, os crentes, ou seja, aqueles que creem que Jesus é o Filho eterno de Deus, enviado por Deus, esses aí, os crentes, eles são chamados, mais uma vez, de santos irmãos, ou seja, são os homens e mulheres que fazem parte da comunidade cristã. Nós veremos isso ainda aqui nesse capítulo 3 de Hebreus, no versículo 12, e também no capítulo 6, versículo 10. Participantes da vocação celestial. Vejamos o que é isso. A palavra que foi traduzida como participante aqui, participante não se refere a alguém que apenas faz parte de um grupo ou que está presente em algum evento, ou mesmo quem atua de forma ativa em alguma atividade. Não, é mais forte do que isso. Participante aqui, nesse texto, tem o significado de companheiro, de sócio, mais ainda de parceiro. Quem usou na antiguidade a mesma palavra que está aqui, e aí você pode fazer uma triangulação com isso, foi o filósofo Aristóteles, filósofo grego que viveu de 385 a 323 a.C. Esse filósofo, lá na antiguidade, disse que parceiros são pessoas que desejam as mesmas coisas, mas sem estar em competição por estas coisas. Muito bom, né? Isso significa que os irmãos são chamados a participar de um empreendimento em conjunto, onde cada um recebe a responsabilidade de cuidar um do outro ao longo do caminho, de manter ao lado um ao outro na mesma trilha, esforçando-se para que nenhum saia do objetivo da vocação. E o que é vocação? É a chamada. Essa chamada, ela tem tanto um objetivo quanto uma origem. Ela tem tanto uma partida quanto uma chegada. E qual é? É a mesma. Qual é a partida? Qual é a chegada? É o céu. Por isso que é dito aqui que é chamada celestial. Diante disso, o autor pede para que eles considerem a Jesus. Na verdade, é uma ordem isso aqui. Porque é um imperativo quando ele diz considerai. Considerar é observar. E aqui é uma ordem para observarem não só a atitude de Jesus, mas sua posição. O que a igreja não é por causa de Moisés, o irmão dele Arão ou qualquer outro, mas por causa de Jesus. Por isso, o autor descreve Jesus por meio de dois ofícios. Olha, nunca estiveram em outra pessoa ao mesmo tempo. Nunca alguém teve esses dois ofícios ao mesmo tempo. E quais são os ofícios? Apóstolo e sumo sacerdote. O que é apóstolo? Bom, apóstolo vem de uma palavra grega que significa enviado. Só isso. Então, alguém com a missão especial de trazer a palavra de salvação de Deus. E sumo sacerdote, o que é? É aquele que faz a propiciação, como nós vimos, estudamos na última aula. O sumo sacerdote é aquele que faz a propiciação pelos pecados do povo. Então, o que é que nós temos aqui? Juntos, a partir desses dois ofícios. O que é que o autor está querendo dizer aqui para nós? Nós temos aqui juntos, em uma só pessoa, palavra, coisa de apóstolo, e obra, coisa de sumo sacerdote. O apóstolo, ele traz a palavra de Deus, e o sumo sacerdote, ele faz o sacrifício pelo pecado.
Chamar Jesus de apóstolo e sumo sacerdote é o mesmo que dizer que ele é o representante autorizado de Deus. Por isso que ele tem autoridade, é porque ele foi autorizado. Quem não tem autorização não pode ser autorizado, portanto não tem autoridade. E aí Jesus é isso, ele tem essa autoridade porque ele é um autorizado de Deus diante do povo. Quem falou algo muito interessante há alguns séculos foi Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um dos grandes nomes da Reforma Protestante, reforma essa que ocorreu no século XVI. E Lutero, ele diz que aqui, nesse texto, como um apóstolo, Jesus ele representa Deus diante do povo. Deus diante do povo, isso é o apóstolo. E como sumo sacerdote, Jesus ele representa o povo diante de Deus. Olha, um excelente modo de explicar estes dois ofícios, um ao lado do outro, na mesma pessoa, estas duas posições de Jesus. Agora o caminho está preparado para a comparação de Jesus com Moisés. O elemento de ligação entre os dois, qual é? Que eram humanos? Não. O elemento de ligação entre os dois é a fidelidade dos dois. É aqui onde os dois serão comparados. Quando o autor diz que Jesus foi fiel, a palavra usada pode tanto significar que ele expressou fidelidade, quanto que ele é digno de confiança diante de Deus. Bom, em seguida é dito que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Diante da fidelidade de Jesus, o autor incentiva, ou seja, ele encoraja os ouvintes a seguirem o exemplo do Senhor. Apesar de Moisés ter sido fiel em tudo, é a Jesus que se deve observar. Apesar de muita oposição à sua pessoa, até mesmo por parte de familiares, Moisés é chamado meu servo fiel, e que Hebreus cita de Números, capítulo 12, versículo 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Nas próximas aulas, nós veremos que o autor da carta, capítulo 3, versículo 7, até o capítulo 4, versículo 10, ele vai ligar Jesus a Moisés porque foram fiéis, fazendo um contraste com a geração do deserto que não foi fiel. Algo que é falado aqui na carta, no capítulo 11, em especial os versículos 23 a 28. Outra palavra que chama a atenção nesta seção é casa. Casa pode significar neste texto família, uma construção e até mesmo o universo inteiro, ou seja, todas as coisas. Este texto reflete, ainda que de modo indireto, uma passagem do Antigo Testamento, e ela se encontra em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Para o autor de Hebreus, essa profecia que acabamos de ler em 1 Samuel 2,35, ela não se cumpre nem em Samuel, nem na época de Samuel, mas em Jesus Cristo, o sumo sacerdote, fiel na casa de Deus. E agora a segunda parte, o construtor e a casa. Versículos 3 e 4. Fidelidade na provação conduziu Moisés e Jesus à honra e glória. Moisés, por sua fidelidade, recebeu coisas extraordinárias de Deus. Veja, por exemplo, Êxodo capítulo 7, versículos 1 e 2. Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. O livro de Sirácida, ou Eclesiástico, é um livro que está nas Bíblias católicas, mas é ausente nas Bíblias protestantes. Esse livro é um livro que fala de situações históricas e ele é muito interessante para mostrar como era o pensamento na antiguidade. Ele chega, este livro, a dizer que Moisés recebeu de Deus glória igual a dos anjos.
É o que vemos em Siracida, capítulo 45, versículo 2. Dos descendentes de Jacó, o Senhor levantou um homem piedoso que conquistou o favor de todos, amado por Deus e pelas pessoas. Este homem era Moisés, cuja própria memória é uma bênção. O Senhor o fez tão glorioso quanto os anjos. Sim, Moisés foi, de fato, muito grande na casa de Deus. Mas agora, o autor de Hebreus começa a diferenciar a glória de Moisés da glória de Jesus. Vemos que ele compara Jesus e Moisés, o construtor e uma casa, Deus e o universo. É o que está ali no versículo 4. Jesus é maior do que Moisés, porque o construtor é sempre maior do que a casa. Assim como Deus é maior do que todas as coisas que foram criadas por ele. Dessa forma, Moisés foi grande na casa, quando comparado aos outros profetas, não é verdade? Mas o construtor da casa é maior do que Moisés. Este é o argumento do autor aqui de Hebreus. Essa é a interpretação que o autor está dando àquele texto que nós lemos ali em Números capítulo 12, versículo 7, ao dizer que Moisés era diferente dos outros profetas. E por que ele está dando essa diferença? Por causa do capítulo 1, agora aqui de Hebreus, versículo 2, que vai dizer que Jesus é o Criador de todas as coisas. Números, capítulo 12, versículo 7, diz que Moisés ele foi grande na casa de Deus, e foi mesmo. Mas Hebreus, capítulo 1, versículo 2, nós lemos que Deus não somente fez do Filho o herdeiro de todas as coisas, mas ele é também o Criador de todas as coisas, ou seja, do universo. Moisés era grande na casa, mas o Filho, Jesus, é o Criador da casa. Ambos tinham glória, mas a glória de Moisés era muito pequena mesmo, quando comparada com a glória de Jesus. E agora, a terceira parte, o servo e o filho, versículos 5 e 6. Muito bem, nós vemos nesse instante mais claramente porque Moisés é menor do que Jesus. Ele foi um servo na casa de Deus. Servo é uma palavra leve, é uma palavra que os tradutores usam para, em certo sentido, amenizar em muito o seu sentido original. A melhor tradução seria escravo numa casa. Podemos usar servo, sim, mas tendo em vista esta definição, que é mais precisa. A marca de um bom servo é a fidelidade à família que ele serve. Os que servem a Deus são chamados servos também. Veja ali Jó capítulo 1, versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Agora veja Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Nestes textos que acabamos de ver, a fidelidade ela é encontrada em servos. Mas em Hebreus o contraste é diferente, não é entre servos, é um contraste social, pois mostra a diferença dentro da casa entre um servo e o filho. Um servo seria respeitado, mas maior honra seria dada ao filho do dono da casa. Veja 1 Samuel, capítulo 22, versículo 14, quando nós temos ali o encontro entre um sacerdote, chamado Aimeleque, e o rei Saul. Respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Agora veja uma outra passagem onde Jesus conta uma parábola onde lavradores acabam desrespeitando os servos de um senhor dono de uma propriedade e matam esses servos. E aí, no capítulo 21, do versículo 37 de Mateus, Evangelho de Mateus, veja como é que aquele senhor, o dono daquela propriedade, pensa em relação ao seu próprio filho. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Como se vê, enquanto Moisés é fiel em toda a casa, Jesus é fiel sobre
toda a casa. Enquanto Moisés faz parte da casa, é mais um componente ali, Jesus é o filho que governa a casa, uma vez que ele é o herdeiro de todas as coisas, como vimos lá no capítulo 1, versículo 2. Hoje em dia, muitas pessoas não se importam em manter relações com a família. Muitos saem de casa ou porque se casam, porque vão trabalhar ou estudar em locais distantes, ou porque preferem morar sozinhas. Nestes casos, não são poucos os que ficam anos sem contato com a família, não é verdade? Mas pertencer a uma casa ou família era algo muito importante na antiguidade. Na verdade, era uma importante fonte de identidade social no mundo antigo. O que dirá então da família de Deus? Até mesmo alguém importante como Moisés pertencia à família de Deus, mas na condição de servo, como alguém que seria testemunha daquilo que seria dito por Deus. Observe que o versículo 6 começa com Cristo e é de propósito. A palavra Cristo significa ungido, aquele que foi designado, alguém que foi colocado numa posição de liderança. Isso é o que significa Cristo e é o que significa a palavra ungido. Vamos ver então alguns exemplos de ungidos. Um sacerdote era alguém que era ungido. Levítico capítulo 4, versículo 5, nós lemos: Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. Outro que também era ungido eram os reis. O rei era alguém que era ungido. Um exemplo disso está no Salmo capítulo 2, versículo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Cristo é o que está sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, seu povo, sua família. Somos da família de Deus, onde Cristo é o que governa com a intenção de nos levar à glória que ele já está desfrutando, ou seja, a presença do Pai. Mas, para isso, nós não podemos nos acovardar, ter medo e recusarmos dizer que somos dessa bendita família. A atitude correta é agir com ousadia. Palavra que está ali. Em algumas versões nós podemos ler confiança. Correto também. Mas em ambos os casos envolve tanto ousadia, e eu quero falar mais de ousadia daqui para diante, que é uma palavra-chave na carta aos Hebreus, mas tanto ousadia quanto confiança, esses dois termos envolvem coragem em falar em público, não se acovardar. O que foi dito até este ponto, então, nos autoriza a montar uma base da confiança que se deve ter como alguém que é da família de Deus. E esta confiança, ela está sobre dois pilares. O primeiro pilar é a liberdade. Escravos não têm confiança, e já que Cristo nos libertou do medo da morte, como nós já vimos, não há mais motivo para falta de confiança, falta de coragem. E o segundo pilar é a purificação. A morte de Cristo nos purifica dos pecados e nos limpa a consciência, tornando a confiança possível. Como nós lemos, vamos dar uma adiantadinha, no capítulo 9, versículo 14. O sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Tudo isso, ver-se pertencendo à família de Deus por causa de Cristo, só pode produzir no crente um tipo de satisfação especial em sua nova condição. E que satisfação é essa? É uma satisfação que é comparada, digamos assim, a uma altivez, uma nobreza, só que não é aquela do tipo arrogante. Por que não é do tipo arrogante? Porque não vem do orgulho. É o tipo de nobreza que pertence à esperança, como nós lemos aqui no texto. Fidelidade. Este é o tema deste texto que nós lemos aqui. Nós somos tentados a abandonar Jesus no pior e no melhor. Que coisa triste, hein? Ao menor sinal de provação, preocupação, um desgosto na vida ou com alguém que a gente conhece, algum sofrimento, aí pronto. Logo vem o desejo de abandonar quem?
Jesus, sua causa. Por outro lado, podemos deixar nossa fé quando nós estamos quando? Prósperos. Quando somos bem-sucedidos, quando estamos tranquilos. É verdade isso? Claro que é verdade. A própria Bíblia confirma isso. Apocalipse capítulo 3, versículo 17, é um texto que vai falar sobre essa situação. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Por isso somos chamados a considerar Jesus. Considerar significa fixar os pensamentos sobre alguém ou alguma coisa. Quando pensamos só em nós, coisas ruins acontecem. Nós começamos a desprezar o próximo e abandonamos o Senhor. Em termos espirituais, sempre que eu escolho ficar comigo, me amarrar em mim, me agarrar em mim, aí eu perco. Então, com quem ficaremos? As opções estão diante de nós. Ou nos fixamos em nós mesmos, ou em Jesus. Você já parou para pensar que ou a fidelidade é total ou ela não existe? Isto, claro, aplica-se a Jesus também. Qual tem sido a nossa porcentagem de fidelidade a Ele? 40%? 50%? 70%? Você aceitaria alguém que você ama ser 40, 50, 70, 90, 95, 99% fiel a você e 1% infiel? Você aceitaria isso? Contra essa tentação, devemos estar certos de que Jesus já realizou a obra inteira para que sejamos salvos, ou seja, para que sejamos pertencentes à sua família. Qual deve ser, então, a nossa atitude em resposta à obra completa de Jesus? Perseverar, ou seja, conservar até o fim a nossa confiança naquele que é superior a todos os demais na casa de Deus, aquele que governa na casa de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Dessa forma, aí sim, seremos 100% fiéis em todo o tempo, em toda a casa de Deus. Ponto final por hoje. Na próxima aula veremos que as comparações continuam. Hoje foi entre Moisés e Jesus. Na próxima sessão da passagem será entre o povo no deserto que Moisés liderou para fora da escravidão no Egito e o povo de Jesus, que é a congregação a que se dirige a carta aos Hebreus. A fidelidade continuará sendo o tema. Você gostou desta aula? Então fique à vontade para se inscrever no canal, mas não se esqueça de ativar as notificações no sininho. Lembrando que este é um curso sobre a Carta aos Hebreus, limitado a este tema, e não tem a menor ligação com qualquer instituição religiosa. E você que se inscreve no canal não vai receber convite para participar de nenhuma atividade, nenhum e-mail, nada disso. E nem vai ser chamado a contribuir com qualquer quantia. Por quê? O curso é grátis, como foi dito desde a primeira aula. E você é meu convidado. Fique com Deus e até nosso próximo encontro.